Olá, você adepto do mundo digital, que bom te encontrar mais uma vez aqui no canal da Igreja Canaã Recife para mais um programa direto ao ponto, um programa de opinião, não é? Sempre com convidados e temas que com certeza vão te ajudar a você também formar a sua opinião, que é muito importante, com certeza. Então, desde já, eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Vamos juntos em uma hora, sempre com um tema que com certeza vai chamar a sua atenção. Bom, você sabe que existem alguns temas aí que as pessoas dizem, não, esse tema não se discute, né? Entre eles o futebol, né? Não, futebol não se discute. Temos também religião, religião não se discute. Há aquele que diz que política também não se discute. Pois é, hoje a produção reservou exatamente dois temas, política e religião, juntos. E assistindo o programa, você vai ver que esses temas devem ser discutidos sim. Então, fique com a gente. Eu quero, nessa noite, apresentar os nossos convidados, não é? Hoje nós temos a participação do nosso querido jornalista Edmar Lira, blogueiro do blog Edmar Lira, comentarista de política da rádio Folha FM e também colunista do jornal Folha de Pernambuco. Edmar Lira, é um prazer te receber aqui nos estúdios do Direto ao Ponto. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite ao pastor Ezequias. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando neste momento, né? Fico feliz de poder participar com vocês aqui, de falar de um tema tão complexo, mas tão importante, que é política, né? E também religião, que também é muito importante e que mexe com a emoção e o sentimento de muita gente. Pois é, vai ser um prazer ouvir suas opiniões, você que está sempre mergulhado diariamente na política, seja no âmbito local, nacional e até internacional. Muito obrigado, Edmar, pela sua presença aqui. Ok, Lucas, obrigado também. E hoje, nos dando o prazer e a satisfação, o nosso pastor, o pastor aqui da Igreja Canaã Recife, o pastor presidente, pastor Ezequias Bezerra, que vai trazer também sua opinião, sempre direto ao ponto, pastor. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lucas, boa noite, Edmar. Às vezes a gente dá uma opinião, é meio complicado, porque dentro da comunidade, né, dentro da igreja, você sempre vai ter os de lados opostos, os que concordam e os que discordam, né? Os assuntos da terra, política, religião, futebol, porque religião é da terra. Esses assuntos, por mais que a gente acredite que se tem um ponto de vista, algo que a gente possa pensar, mas cria, irmão, sempre vai criar confusão. Aí é bom que na hora da confusão aqui, o Edmar está aqui para responder. Com certeza. Então fique com a gente, né? Inclusive a gente sempre começa o programa orando, mas hoje nós combinamos fazer diferente, já que precisamos orar pelas autoridades, independente, viu, se você é de direita, de esquerda, você sabe que a orientação bíblica é orar pelos governantes. Então, nós vamos fazer diferente hoje. Vamos fechar o programa direto ao ponto com a oração, tá bom? Então, fique ligado que com certeza vai ser você vai ter muito conteúdo para acrescentar na sua vida. Eu quero começar então com o pastor Ezequias Bezerra, né? Tem uma questão que as pessoas falam assim: a igreja, através de representantes, pode até entrar na política, mas a política não pode entrar na igreja. O senhor concorda com essa afirmação, pastor Ezequias? Lucas, quando eles falam que a política não pode entrar na igreja, eu acho que a ideia é muito mais a politicagem. Sim. Tá? Não necessariamente a política, porque a política em si, ela vai fazer bem à própria igreja, no sentido das leis, da organização, do sistema. Agora, a politicagem, isso eu concordo, acho que a politicagem não pode entrar. Antigamente havia os currais eleitorais, o Edmar pode até falar melhor do que isso, porque ele conhece bem até a própria história, como era que ela funcionava em relação à política. Os currais eleitorais, então, tinha lá aquele coronel, que tinha lá aquela região, e o camarada não precisava ir pedir voto na região,
Ele bastava fazer um acordo com o coronel lá, ou com fulano, ou com Beltrano, que estava fechado, era o voto de porteira. Transferiram isso, muitas vezes, para dentro da igreja. Então, às vezes, o camarada quer fazer um acordo com o pastor, quer fazer um acordo com o líder religioso, seja, não vamos falar nem exatamente, já que é religião, não é necessariamente evangélico, mas quer fazer um acordo com o líder eclesiástico e para fazer com que o camarada convença o seu rebanho, o seu povo, os seus membros a votar em determinado candidato. Então, ele acerta lá, muitas vezes, o emprego para a filha lá do pastor, a reforma da paróquia, a festa lá da paróquia, o aniversário do círculo de oração, seja lá o que for, para que o pastor, de uma certa forma, leve os membros a fazer isso. Então, às vezes, eu acho que todos nós um dia já chegamos a fazer isso, algum líder eclesiástico. Isso é errado e eu acredito que é a partir daí que as pessoas discordam da política na igreja, porque cada um tem a sua liberdade, e é isso que o Evangelho defende, a sua liberdade de opinar e de conceituar e de votar conforme aquilo que ele acha que seja o melhor para a sociedade, para ele, porque ninguém pode pensar em um político trabalhando para um grupo ou para ele. Quando o camarada, ele é, por exemplo, vereador, ele não é vereador da Assembleia de Deus, ele não é vereador da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, ele não é vereador das comunidades terapêuticas, ele é vereador da cidade, seja Recife, Jaboatão, Cabo, ele é vereador de todo mundo. Ele não pode pensar no seu grupo, ele tem que pensar na sua cidade. Então, às vezes, isso, de fato, eu diria que eu até concordo com isso daí. Perfeito. Agora, Edmar, tem muito cristão, evangélico, católico, muito religioso, por assim colocar, que vê a política com maus olhos. E, além de ver com maus olhos, que, se tratando de Brasil, né, a gente tem até motivo para isso, né? Vendo os escândalos que se apresentam aí, mas por que muitos cristãos, às vezes, não querem participar, não da política, no sentido de se envolver e entender a importância dela? E tem muitos que chegam até a dizer, não me envolvo porque política é do diabo. Política é do diabo, Edmar? Vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Essa questão da política propriamente dita, a gente tem que entender que a política está em tudo da nossa vida. Está na nossa casa, na nossa rua, está no ônibus que a gente pega, está na nossa escola que a gente vai estudar, está no nosso alimento, porque se a política der errado, a política econômica der errado, o preço da comida sobe, o preço do feijão, do arroz e tudo mais. A gente está vendo isso com essa questão da pandemia, com o fechamento do comércio, o que foi que deu, né? O aumento significativo. Então, se você não gostar de política, você tem todo o direito, é um direito. Você não gostar, você não querer saber de política, é natural, faz parte do processo, mas você vai ser governado por quem gosta, que são as pessoas que vão discutir política, que vão debater, que vão fazer os times, né? O time de Bolsonaro, o time de Lula, o time de outras pessoas, né? Do centro, ou seja, vai para tudo. Então, é importante que as pessoas entendam o valor do voto, mas o valor do voto não é o valor financeiro. É que quando você vota num determinado candidato, seja um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, prefeito ou até mesmo o presidente da República, você tem que entender que ele está ali para servir a sociedade como um todo e não se servir dela, que é isso que a gente tem acompanhado. Ao longo dos últimos anos, Lucas, a gente também tem um acontecimento natural no Brasil que não é de agora. Eu diria que é desde a fundação do Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto por Portugal e passando anos a fio, o Brasil sempre teve a cultura patrimonialista, as pessoas de utilizar, misturar público com privado e achar que porque você é prefeito, você é dono da cidade, você acha que é governador, você manda
no seu estado, se é presidente, não, então eu sou presidente, Eu mando acho que no eles país. confundem o governo, né? Não é monarquia, né? A gente tem que entender que a monarquia acabou, né? No final de 1800, quase 1900, acabou. Desde 1889, a gente é uma república. E com pontos ruins, pontos positivos, pontos negativos, temos uma democracia constituída, onde é muito melhor do que qualquer ditadura. Então, a gente precisa, de fato, discutir política, seja com quem quer que seja, apesar do viés político, ele, às vezes, é desvirtuado, né? As pessoas vão, às vezes, para narrativas que não são saudáveis ao tema importante, o tema central, que é a política, melhorar a vida das pessoas, fazer com que o país se desenvolva, a cidade se desenvolva, o Estado se desenvolva, não para ser um Estado paternalista. As pessoas têm que entender que o Estado não é pai de ninguém. E o Estado, o dinheiro público, ele não cai do céu, ele não jorra do céu, ele é um dinheiro que ele é fruto dos impostos que todos nós pagamos. Pagamos na conta de energia, pagamos na comida, pagamos no transporte público, enfim, todos nós estamos envolvidos diretamente na política. Então, eu acho que a gente tem que discutir, sim, política, para ver se a cada ano, não é, a cada eleição, a gente aperfeiçoa essa democracia, a representatividade, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, e as pessoas entenderem, Lucas, que o vereador ou o deputado, ele não é para dar cesta básica para ninguém. A finalidade do vereador não é distribuir cesta básica. Não é prerrogativa dele, né? Não é prerrogativa. O que ele está ali é para propor leis, para legislar sobre a cidade, para fiscalizar as ações do prefeito. Projetos de lei, né? E aprovar também leis. E o que a gente tem hoje, né? E aí, em qualquer município do Brasil hoje, até porque criaram uma legislação que acaba fazendo com que o deputado estadual ou o vereador, eles sejam figuras meramente figurativas. Ou seja, o vereador, o que é que o vereador pode fazer hoje na prática efetiva, direta? Propor alteração de rua. É o que ele faz. Propor voto de aplauso. A Câmara Municipal ela custa milhares de reais por mês, né, para o vereador fazer isso. Será que a gente não podia rever o Pacto Federativo? Será que a gente não podia rever as funções, os deveres e obrigações de cada ente federado? Hoje a gente tem um país que reúne tudo que a gente arrecada, todo o dinheiro que a gente tem fica em Brasília. Todo não, né? Mas 70% fica em Brasília. E aí você pega o dinheiro que chega lá em Brasília, para chegar no município, e veja como uma coisa é ilógica no Brasil, porque a questão da representatividade, você não vive na capital federal. Era isso que eu ia dizer, porque o cidadão não mora em Brasília. Você ele não mora em lá Brasília, no você mora município. na sua cidade. Então, veja, é justo que o dinheiro público arrecadado, 70% praticamente do dinheiro arrecadado, fique na capital federal para ser repassado a conta-gota para os municípios e para os estados. Reforma política seria a solução, mas parece que não há interesse. Você precisa de uma reforma política, você precisa de uma reforma administrativa. Hoje em dia, o Estado ele é muito pesado, ele é obeso, ele custa caro à população, a população paga caro. O Brasil hoje é dos países de maior carga tributária do mundo. Não teria problema essa carga tributária ser alta. E aí o seguinte, cada vez mais que alguém vai dizer que não quer saber de política, isso se perpetua. Isso se perpetua. Aí você tem impostos altos, você tem uma cesta básica que não chega, você tem um saneamento que não funciona, um transporte público que não funciona, porque cada vez mais que alguém vai dizer não quero saber de política, isso continua. E parece que isso favorece o mal político, né, pastor? Exato, porque aí você cria o sistema hoje que está vigente no Brasil, ele é um sistema de manutenção de poder, de manutenção de privilégios. Você ter, por exemplo, dar um exemplo, não estou aqui para atacar salário de político, de quem quer que seja, mas o Estado brasileiro, ele chega a pagar, a gente tem alguns exemplos, estou falando, porque o político, pelo menos, ele é avaliado de 4 em 4 anos, mas existe um outro poder que ele
é acima do bem e do mal aqui no Brasil, que é o Poder Judiciário. É vitalício. E ele é Alguns. caro, ele é oneroso, ele não é eficiente. Se você for para a questão judiciária, se você disser, eu acho que alguém conhece aqui quem tem um processo na justiça que dura 20, 30 anos e que você aguarda Todo mundo, e se que entrou, todo mundo tem. não funciona, que não sai do canto. Por quê? Porque é oneroso. Aí você tem desembargador num país, né, não estou citando nome, nada diretamente ninguém, mas acontece, isso acontece em alguns lugares. Um país onde parte significativa da população não tem sequer um salário mínimo para sobreviver. Às vezes vive de um auxílio emergencial, vive de um Bolsa Família, que não resolve a vida da pessoa. O que ele tem ali é muito mal para ele comer. Né? E é aí anticonstitucional, porque a Constituição diz que o salário deve suprir. Deve suprir isso as aí, mas áreas isso é básicas, só e como o salário muita não coisa faz no isso. Brasil é uma peça de ficção. Né? Isso É. é uma das coisas que é uma peça de ficção. Enquanto... Você fala tanto em rasgar a Constituição, eu acho que esse é o maior exemplo de rasgar a Isso. Constituição. Enquanto, Lucas, tem desembargador, que tem vários, se você procurar no Google aí, você olha, desembargador que recebe tal, o cara recebeu 500 mil reais, às vezes um mês ali, no final de ano, que tem férias acumuladas, tem tudo, 500 mil reais. Aí você diz, e o teto do funcionalismo público? Por que ele não funciona? Se você tem um teto do funcionalismo Mas é porque, público, no caso, é o ele não seguinte, o salário dele está no teto. Isso. As bonificações é que não está. tá. O problema são os penduricalhos que existem. As pessoas Agora- criaram várias Agora, situações Lucas, se para você me permitir, pegar. aqui, por exemplo, para aqueles da igreja que dizem que não querem saber de política, Lucas, capítulo de número 23, 7 versículos, e esse versículo é Jesus perante Pilatos. Versículo de número 1, levantando-se toda a assembleia política, levaram Jesus a Pilatos, política, e passaram então a acusá-lo, política. Encontrando este homem, disseram, encontramos este homem pervertendo a nossa nação Acusação política. política. Ele estava ali fazendo um motim na nação política. Ele estava dizendo que não era correto pagar tributo a César, política. E afirmou ser ele o rei, monarquia, política. Continua o versículo. Então perguntou Pilatos, és tu o rei? Política. Dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Então disse Pilatos aos principais dos sacerdotes que eram eleitos, política. E disse também às multidões, eu não vejo nesse homem crime, decisão política. Mas já que vocês estão insistindo, e o povo estava cada vez mais alvoroçado. Democracia. Democracia política. Então, já que ele está ensinando e vocês estão dizendo que ele veio da Galileia, então, até aqui, disse Pilatos, e perguntou, é mesmo ele galileu? Sim. Pilatos então mandou ele para a jurisdição de Herodes, política, já que naqueles dias a responsabilidade era de Herodes. Então ele lhe tirou de Jerusalém e lhe remeteu à jurisdição da Galileia. Política, ou seja, os 7 primeiros versículos da acusação de Jesus, nos 7 você tem um passo a passo de política, não tem como fugir, Concordo. não tem como fugir. Então o camarada, é como disse Edmar, o cara quer fugir, mas o vale transporte, política. A professora lá que está ensinando ele, política. O camarada está na rua, política. Igreja está fechada, está aberta, política. Irmão, não tem como fugir. Ou o cara aprende a votar, tá certo? Ou ele vai continuar, desculpe a expressão, ferrado. Porque é o que a gente está vivendo e vivenciando. E a prova é isso, a prova é que você vai olhar a Bíblia, você vai ver que ela é todo um contexto político. Quando o primeiro rei de Israel se estabelece, Deus fala para Samuel, Samuel, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Deixa eles fazerem um rei. O que é isso? Deus conversando com Samuel sobre política. Política, não tem como, política.
Tá certo? Agora, presta bem atenção numa coisa, Lucas. Não sei se Edmar com certeza deve saber. Como é que surge a igreja evangélica, ou a igreja cristã no mundo, institucionalizada? Ela nasce a partir de Constantino. Constantino, imperador, ele era general. Político. A sua mãe, Helena, sua mãe, era cristã. E ele começou a conviver com vários cristãos, entre sua mãe e sua irmã, que eram cristãs devotas. E ele não era, mas ele começou a conviver. E ele começou a perceber, quando ele ia para as guerras, que os melhores soldados eram os crentes. Ele começou a perceber aquilo. Por quê? Porque os caras lutavam uma causa que não era uma causa de um rei, mas era uma causa eterna. Então os caras, ele começou a perceber que os soldados não tinham medo de morrer, porque iam para o céu. Ele começou a perceber que os soldados não tinham problema de lutar ao lado de um camarada que era de uma outra cultura, porque para eles todo mundo era igual diante de um Deus único. Então ele começou a falar, cara, esses crentes são diferentes. Quando Constantino deixa de ser general e ele se torna rei, ele tinha um problema. Qual era o problema? Eram os partidos políticos dentro do império. Então, para que lado Constantino ia? Então Constantino falou assim, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso trazer aqueles que não têm partido para o meu lado. E aí Constantino parte para o lado do cristianismo. E ele institucionaliza a igreja. Por quê? Porque a igreja cristã, ela tem uma mensagem que não é cultural. Não é o Deus da África, o Deus da Ásia, o Deus da Europa. É o Deus do homem, aonde ele estiver. Então, é daí que também surge a palavra católico, que quer dizer universal. Então, Constantino constrói uma ideia de igreja cristã a partir de quê? De uma necessidade política. Então, o camarada, igreja política. E nesse caso aí, o Estado não era laico, né? Ele institucionou. Ele foi. Aliás, instituiu. Exatamente. A religião. Constantino institui, e até a Idade Média, antes do Iluminismo, a igreja cristã imperava. Exato. Imperava. E quem era contra morria. Entendeu? Os crentes, a igreja cristã, que não é a igreja de Jesus, matou mais gente do que os que não eram muitas vezes crentes. As cruzadas, as inquisições, e tudo isso é o quê? Política. Então, não tem como, tá certo? Ou as pessoas precisam entender que a história, até da própria igreja, que ele hoje está sentado na cadeira, nasceu e foi construída e constituída através da política. Agora, pastor, vou colocar uma pergunta para os dois, tanto para o senhor como para o Edmar, que é algo que eu vejo aí numa crescente, que é a questão de candidatos evangélicos, candidatos religiosos, e o senhor utilizou sabiamente um texto da Bíblia, e aproveitando esse caminho, eu escuto muito, principalmente nas campanhas, dos bordões, e até textos bíblicos são usados, como, por exemplo, um bordão muito conhecido, irmão vota em irmão, não é? Você tem que colocar lá uma pessoa que é da fé, que é irmão, mas às vezes esse irmão não tem nenhuma experiência política, esse irmão não sabe nem para onde vai política, ele de repente tem a boa vontade, ou uma boa intenção, mas aí a pergunta que eu faço para os dois esse bordão aí, irmão vota em irmão, porque é muito colocado isso, e eu sei que tem pastores que na época de política, até dizem quem vai votar, não é? E até dizem, se vocês quiserem e tudo mais, coloca assim o membro da igreja numa situação de liberdade como tem que ser, mas não podemos negar que tem muito político que usa do púlpito, muito político não, muito líder, muito pastor religioso, não é, que de repente ele usa do poder do púlpito para influenciar mesmo, para eleger tal candidato. Então, eu quero colocar para os dois essa pergunta, para a gente terminar fazer assim, esse bloco. Eu vou começar respondendo aqui,
porque eu vou terminar a minha resposta com uma pergunta para Edmar. Pode ser? Pode ser. É permitido isso Sim, aqui com no certeza. programa? É? Com certeza. Ok, então é o seguinte. Eu era adolescente, 14, 15 anos, eu não votava ainda, quando teve a Constituição. E naquela época teve uma campanha muito forte dentro das igrejas, que era exatamente essa ideia: irmão, vota em irmão. Na época eu fazia parte de uma igreja muito grande, e eu me lembro de um candidato, e a igreja na época colocou 2 candidatos para serem eleitos, um federal e outro estadual, e foram os primeiros candidatos evangélicos dessa igreja. E depois que eles chegaram lá, um se tornou dono de rádio, o outro se tornou dono disso, o outro criou um patriarcado político, e assim tudo vai. Agora, 2 anos depois, veio a campanha para vereador. E essa igreja teve um candidato evangélico que, depois de eleito, no dia seguinte, ele declarou publicamente, em um jornal da cidade, que ele foi eleito com o voto do evangélico porque uma mãe de santo tinha dito a ele que, se ele fosse para a igreja, ele seria eleito. E ele, então, se converte, se torna crente, ajuda muito financeiramente a igreja, se lança candidato e se torna o candidato eleito da igreja, amante de uma mãe de santo. É lindo isso, lindo. Que mistura. É lindo. Agora, essa é uma história. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu mais vejo em época de eleição é gente com imagem de santo. Cara, eu fico assim, eu falo assim, como que esse cara é tão santo? Eles são santos, sabe? Todo mundo pega uma Bíblia, e todos eles, a foto é assim, é lendo a Bíblia, olhando assim para ela. Eu acho que ele não sabe se abrir ali, mandar ele ler, eu acho que ele não sabe nem ler. Posso falar uma coisa, pastor? Me permita lhe interromper. Você sabe que eu sou da área de rádio. E eu já vi coisas assim, certos candidatos e até eleitos que não sabiam nem manusear a Bíblia. Pois é, então você para observar, outro dia desse, aí você traz os caras para orar, você vê que aquela oração é fabricada. Sem identidade. Sem identidade, mas o povo gosta. E aí é por causa disso que aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, perguntando para Edmar. Edmar é um jornalista, se você não segue o blog dele, segue, porque eu sigo. Mas é um jornalista que foi, eu acho que o primeiro aqui em Pernambuco que entrevistou o ex-presidente Lula logo depois que ele saiu. Então é um jornalista respeitado. Teve agora mesmo em Brasília um negócio lá, e eu vi umas fotos lá no final, Edmar estava lá. Então ele é um jornalista respeitado. Então ele conhece essa raça toda. E aí eu pergunto para ele o seguinte: político evangélico tem testemunho? Não, o cara é deputado, o cara é vereador, o cara tem testemunho? Pastor, diante de uma pergunta dessa, a gente vai ter que tomar uma aguinha, né? A gente vai ter que chamar um intervalo. Nesse intervalo que a gente sempre pergunta para você: você tem gostado do programa? Tem acrescentado na sua vida? Tem lhe edificado? Então, seja um parceiro, né, que você possa contribuir esse momento do intervalo do programa. Você vai ver aí na tela as formas de você poder ajudar, né? Você que é membro da Canaã, claro, entende isso como oferta. Você pode ofertar sim, é só observar as contas, os meios digitais de você aí na sua casa poder fazer aí, ajudar, não é? De acordo com o seu coração. Com certeza você sabe, não é? Aquele que planta, ele colhe. Então, que você seja usado por Deus, não é? Para estar abençoando esse projeto e a gente possa continuar no ar e fazer voos ainda mais altos, tá bom? Então, aproveite esse momento, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com essa pergunta polêmica lançada. Olha, não foi nem lançada pelo mediador, foi lançada pelo pastor Ezequias Bezerra, e com certeza Edmar Lira vai direto ao ponto, daqui a pouquinho. Até. Então lá vou eu. Palma da mão, tchá. Já andei perdido dentro do meu coração. Fui
Muito bem, já estamos de volta nessa noite de sábado com você. Obrigado pela sua audiência. Esse é o Direto ao Ponto e hoje o tema está que está, hein? Polêmico demais. Igreja, religião, não é? Religião e política se mistura. Bom, o pastor Ezequias lançou uma pergunta que agora a gente vai ouvir o Edmar responder. Ô Edmar, em relação ao testemunho aí dos ditos políticos evangélicos, na sua visão, não é? Claro que você não convive, né, no dia a dia, porque ninguém melhor para falar do que é família que está ali convivendo, né? Mas o que você vê, você acha que deixa a desejar? Qual é a tua percepção em relação a isso? Olha, acredito que a própria atividade política, ela é vendida de uma maneira como se as pessoas fossem infalíveis, né? O candidato a governador, o cara se vestem de branco, né, para dizer que é puro. Isso não é de agora, isso não é uma estratégia que acontece de agora. É lá da antiguidade mesmo. O político, ele era utilizado, usava vestes brancas para mostrar que era puro. E o sentimento é como se a política fosse pura, o que não é. A gente sabe que a atividade política ela está longe de ser pura, ela está longe de ser uma questão muito saudável. O ambiente político ele é muito hostil, ele tem calúnia, ele tem difamação, ele tem corrupção, tráfico de influência, corrupção, tem várias nuances aí que a gente tem que falar. Aí você me pergunta isso, você me diz, olha, o cara é evangélico, um deputado, um prefeito, um governador, o que for, o cargo público, o vereador, a partir do momento que ele desempenha uma função pública, ali ele começa a conhecer o bastidor daquela situação. Então, ele, na pior das hipóteses, ele até pode não praticar uma corrupção ou uma questão irregular, vamos dizer assim, um tráfico de influência, que não necessariamente é você botar dinheiro no bolso, mas você usar da sua influência para você beneficiar alguma empresa. Isso se chama muitas vezes de lobby, né? Que não é regulamentado no Brasil, mas é algo que acontece muito, né? Na prática, o lobby ele acontece diariamente. Então, muita coisa no Brasil só funciona com lobby. Então, ele acaba se contaminando com aquilo ali. Então, você achar que ele vai ser puro como político, e isso serve não só para o cristão, mas para qualquer outro, ele não vai ser, né? Porque ele vai, na pior das hipóteses, ele vai ser condescendente com a prática delituosa de um colega, de um par dele, né? Os pares que ele tem ali no Congresso Nacional, na Câmara Municipal, enfim. Então, é uma tarefa muito difícil você conciliar essas duas coisas, achar que você vai manter a sua honestidade, a sua religiosidade, seu vínculo com Deus de forma tranquila. Pronto. Na política. Em cima disso, você colocou a bola, né, na marca do Pedro para eu chutar agora. Apesar de que eu sou mediador, mas eu tenho que aproveitar esse momento. Diante do que você acabou de falar, eu já ouvi alguém dizer assim, puxa, o cemitério de pastores é a política. Porque a ideia do pastor que a gente tem é a questão do vocacionado, de um chamado, de um ministério, não é? E aí, de repente, ele se envolve na política que, como você colocou, é um cenário muito complicado para manter os valores, enfim, de não ele negociar alguma coisa que vai comprometer os seus princípios. Aí eu te coloco, você acha que essa questão é prejudicial para um pastor ele se envolver na política? Porque, assim, cristãos, qualquer pessoa pode se candidatar a um cargo, não é? Um cristão, alguém da igreja, alguém até que tem um ministério, mas que não é pastor de igreja. Essa questão de pastor, você acha que é prejudicial um pastor na política? Olha, de fato, a partir do momento que o político... Eu vou adentrar para uma generalidade. A partir do momento que o político ele é uma figura normal da sociedade, você, pastor, ou um policial, ou qualquer outro, a partir do momento que ele entra na política, que ele não precisa nem ele exercer o mandato, basta ele só ser candidato.
a primeira coisa que as pessoas vão dizer, ó, é ladrão, está querendo tirar proveito de alguma maneira. Então, a atividade política ela é uma atividade que tem também um ônus muito grande, um fardo muito pesado. Então, é preciso um pastor, vamos dizer assim, ele tem que avaliar muito se é aquilo que ele vai querer para a vida dele, porque ele passa a não ter vida. Vou dar um exemplo. Um deputado federal, e eu conheço quase toda a bancada pernambucana, tenho uma boa relação com quase todos, né? São raríssimas exceções que eu não tenho um contato, pelo menos de trocar um telefonema, alguma coisa. Tem alguns que eu não tenho, mas a maioria eu tenho esse contato. O cara chega em Brasília, por exemplo, é uma vida totalmente fora de qualquer realidade. Você, por exemplo, você vai ter que abdicar da sua própria família, porque a sua família geralmente fica no seu estado, fica na sua cidade, você tem que, toda segunda ou terça-feira você vai para Brasília, aí passa segunda, terça, quarta, aí quando é na quinta-feira você volta, aí você não vai para a sua casa, você não vai vivenciar a sua esposa, os seus filhos, você vai pegar o carro e vai viajar ao interior para poder visitar as bases, os prefeitos e tudo mais. Então, é uma atividade também de alta periculosidade, não só na questão de ser pego com corrupção ou qualquer outra coisa. Você está correndo risco, porque você está numa estrada quase todo o tempo, e a estrada político, eu conheço alguns, eles dizem, ó, eu tenho que estar tal hora lá naquela cidade, bota aí 200 km por hora que você vai. Então, assim, é uma atividade de muito risco. Então, para um pastor que esteja constituído com sua igreja, com sua situação organizada, ele é um exemplo na sociedade, para pelo menos aquela parcela da sociedade que leva em conta ele como uma referência, eu tenho certeza que ele pode até ser um bom político, ele pode até ser um bom deputado, um bom vereador, um bom prefeito, um bom governador. Mas eu não tenho dúvida que, a partir do momento que ele passar para a atividade política, vai ter o ônus disso tudo. Então, vai ter críticas. Ele vai ter que... Ele vai lidar com coisas muito complexas. Ele vai ter que orar, né, pastor Ezequias? Tem que orar aquela oração do Pai Nosso, né? Livrai-nos das tentações, né? Ele vai ter que ser mais enfático nessa parte da oração do Pai Nosso. Eu acredito nessa questão do seguinte. Até a gente conversou aqui, quando nós não estávamos nas câmeras, que eu tenho, Edmar sabe, eu tenho muitos amigos que são pastores e que são deputados, não é? São deputados, tenho pastores e pastores muito próximos mesmo, e alguns que foram candidatos, etc. Então, todos eles eu vejo a boa intenção, eu vejo o quanto que eles gostariam de que tudo aquilo que eles acreditam, que eles defendem, não é, fosse de fato que acontecesse. Agora, eu me lembro uma vez que alguém comentou o seguinte: imagine, o camarada, eu sou pastor, e eu aqui já preguei várias vezes sobre um determinado tema, contra a posição, pego a Bíblia, cito, etc. e tal, tudo, tá bom. Aí eu me elejo. E aí eu tenho algumas entraves, por exemplo, qual é a posição do meu partido? Porque eu não posso votar contra meu partido. Sim. Depois tem a questão da bancada. Depois, vários outros pontos. Mas beleza, mas vamos supor que aí o presidente manda para a Câmara um determinado projeto. E o projeto é contra tudo aquilo que eu preguei. Naquele sermão. Na minha vida. E que não é favorável à Bíblia. E o presidente sabe que o meu voto vai ser contra ele. Aí o presidente vai viajar, vai aos Estados Unidos, para aquele primeiro pronunciamento da ONU. Aí eu recebo um comunicado que o presidente está me chamando para ir no avião presidencial para fazer parte da comitiva do presidente que vai à ONU. E ainda quer me dar uma oportunidade para participar lá de uma reunião, etc. e tal. E aí? Eu digo não ao presidente, e ele sabe que semana que vem tem a votação, e que nada mais é do que uma tentativa
de me influenciar no meu voto. E eu digo, não vou. Não quero papo com o presidente. E aí? O que é que eu faço? É isso que o Edmar falou. Que para esse camarada, por mais justo, santo, correto, puro que ele seja, a política tem isso. E o cara vai pegar o voo presidencial, ele vai para a ONU, e pode ter certeza, o mínimo que ele vai fazer é não ir no dia na votação. Se abster para não criar Se problema. abster para não criar problema. Tá certo? E deixa o projeto passar. Entendeu? Então, essa coisa eu acho que ela não casa com o meu propósito eterno. Mas isso não quer dizer que esses homens e mulheres de Deus, que estão candidatos, que são pastores, que estão lá, Edmar disse uma coisa nos bastidores que foi fantástico, que se essa turma não estivesse lá, o Brasil estava muito mais bagunçado do que está hoje em questões da família que a igreja defende. Então, eu acho que tem um lado positivo. Quando o Senhor Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, na sua opinião, ele quis dizer para não haver mistura, não se misturar? Jesus fez a seguinte oração: eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele fez essa oração. Sim. Quando ele vai dizer que você dá a César o que é de César e você dar a Deus o que é de Deus, ele quis exatamente dizer que existem coisas que são do céu e coisas que são da terra. E eu entendo que a política é da terra. Não tem como. Agora, essa política que é da terra, que não é de Deus, não queira colocar Deus na política. Para mim, eu acho que são coisas que não se misturam mesmo. Não dá para divinizar. Não dá para o camarada dizer que votou porque orou. Não dá para o camarada dizer que Deus colocou ele ali, que ele é candidato porque Deus falou com ele no monte. Isso é hipocrisia. As coisas de Deus são de Deus. As coisas da terra são da terra. Agora, o cara tem que sair candidato? O cara tem que sair candidato. O cara tem que sair candidato para defender as ideias, os seus conceitos de sociedade, a sua ideia de família. Ele tem que sair candidato. Agora, divinizar a sua candidatura, espiritualizar a sua candidatura, irmão, deixa Deus no que é de Deus e deixa César no que é de César. Perfeito. Pastor, desde que eu me conheço por gente, que eu vejo o nosso país como bem partidário, né? Houve uma época que havia disputa do PFL com o PT, PSDB versus PT, mas hoje o cenário é diferente, né? Não é mais nome de partido, agora é direita ou esquerda. Então, quando você não se diz ser da direita, automaticamente sugere-se que você é da esquerda. Não existe, na cabeça das pessoas, não existe um meio termo, não existe a questão de você ser crítico e dizer assim, ainda que eu tenha votado no candidato da direita, eu critico na hora que ele erra, como também aplaudo quando ele faz a coisa certa. Então, parece que não tem muito... Hoje, e até eu coloco para o Edmar também, parece que a política no Brasil ela é muito vista como time de futebol, pela emoção. Eu acho que o Brasil também, quando eu falo Brasil, eu falo o nosso povo, do qual eu também faço parte, parece que gosta muito de eleger certos salvadores da pátria, né? Só a gente olhar para a história do Brasil. Nós tivemos o Caçador de Marajá, que decepcionou. Tivemos a Esperança, agora o Mito. Enfim, e parece que as pessoas não exercem aquela fiscalização que eu acho que nós, como eleitores, em quem nós votamos, Edmar, a gente tem que fiscalizar e ver se realmente está exercendo o mandato da forma correta, como eu esperava quando eu votei. Então, nessa questão de polarizar, direita ou esquerda, eu pergunto para o senhor, pastor, depois eu envolvo o Edmar na questão política, mais propriamente dita, mas em relação ao senhor acha que a igreja é de direita? Eu acho que a igreja, ela não pode pactuar com partidos cuja ideologia declaram contra aquilo que a igreja prega. Então, por exemplo, casamento, a igreja tem uma posição. Eu não posso estar ligado a um partido cuja a formação desse partido é contra o que as escrituras dizem. Então,
seja ele de direita ou de esquerda, porque tem muita gente de direita que, na verdade, o estatuto, a base do seu partido é toda construída com a esquerda. O camarada pensa que, pelo fato dele ser azul, ele é direita, ou se ele é vermelho, ele é esquerda, que até as cores agora estão definindo isso aí. Então, na verdade, o que é que defende aquela sigla, o presidente daquele partido, aquela organização, qual é o histórico, o que é que ele sempre defendeu, o que é que ele vai defender. Então, para mim, eu acho que a igreja não pode pactuar com posições que são divergentes das Escrituras, independente de qual seja o partido, se seja esquerda, se seja direita. Só dar um exemplo para você, tá? Quando Adolf Hitler, na Alemanha, se levantou com uma mensagem nacionalista, porque a Alemanha estava vindo devastada de uma guerra, destruída economicamente, se usava dinheiro para jogar no fogo, para se aquecer no inverno. Então, olha o valor, era mais fácil trazer um caminhão, um carrinho de dinheiro e jogar no fogo do que pegar aquele dinheiro que era muito caro para comprar madeira. Então, era mais fácil queimar o dinheiro, era mais lucrativo queimar o dinheiro. Então, quando Hitler se levanta com uma mensagem nacionalista, ele levanta com a mensagem nacionalista, de valor à família. Por isso que o pessoal andou ligando a mensagem do Bolsonaro a ele, por causa disso. Porque o discurso do Hitler era um discurso nacionalista, favor da família, de uma sociedade equilibrada, de uma defesa da economia. Então, ele vem com esse discurso. Na época, a Alemanha tinha os seus pastores registrados, porque a igreja cristã alemã era estatal, como é a anglicana na Inglaterra. Então, haviam 2.400 pastores que eram cadastrados no governo alemão. Sabe quantos levantaram a favor de Hitler, da igreja, do discurso de Hitler? 2.200 pastores. Somente 120 pastores ficaram contra, e estes é que foram presos, igrejas fechadas, e alguns fugiram da Alemanha para não morrer, ou para não ir para campos de concentração, porque eles entendiam que Hitler, por mais que o discurso se alinhasse com valores que a igreja pregava, ele também tinha por trás do seu discurso o que a Bíblia dizia que não era correto. Então, para mim, a posição de um pastor, ele não tem que ser nunca a favor nem da direita e nem da esquerda, mas ele tem que ser a favor da Bíblia. O que diz a Bíblia? O problema hoje é que os pastores não conhecem Bíblia. Pense numa racinha que virou muito mais de abra mão e receba aí do que o que está escrito. Lamentavelmente. Edmar, eu fiz uma colocação em relação à política que as pessoas vê como algo mais sentimental, algo mais emocional, onde a paixão aflora. Falta conhecimento para politizar as pessoas. E eu lembro que no colégio tinha uma disciplina, o SPB, que falava sobre política, dava uma certa pincelada. Você acha, na sua opinião... Isso não é da época de Edmar, não, irmão. Não, né? Eu acho que é da mesma geração, acho. Eu acho que sim. O SBB. O SPB. Eu, particularmente, eu acho que deveria ter uma disciplina, já no ensino médio, para falar o que é política, tanto para aqueles que almejam cargo, para não ficar feito um certo candidato aí que diz, quando eu chegar lá eu vou saber como é que é. Né? Então, foi eleito sem saber o que era ser político e talvez não saiba até hoje. Então, como é que você vê hoje? E queria que você falasse sobre o quadro do Brasil. Como é que estamos vivendo, de fato, uma crise política? Sim, na verdade, o Brasil ele é uma usina de crise. Não é de hoje, a gente tem... se a gente for olhar a história do Brasil, o golpe de 64, ele se deu por conta de um presidente frágil, né? Ele era presidente, o João Goulart, estava presidente do Brasil, e muito frágil. E terminou que ele não tinha condições políticas de
ocupar aquele cargo. E terminou que tivemos ali o regime militar, que durou mais de 20 anos, né? E aí você passa pela questão das diretas já. As pessoas pediram, tal, quando chega no Congresso Nacional, não passa direta já. Tem uma eleição indireta. Aí o Congresso Nacional, o Colégio Eleitoral, escolhe Tancredo Neves para ser presidente do Brasil. Ok, ganha a eleição. Aí o cara fica doente, assume Sarney, que era aliado da ditadura. Sarney assume, pega uma crise econômica do tamanho do mundo para lidar, né, com inflação nas alturas, um ambiente de instabilidade política, né, porque você estava saindo de um processo autoritário, né, de um regime militar, para você fazer uma transição democrática. Aí Sarney não conseguiu dar certo. Aí você vem para essa eleição atípica não, né? Se você for para a real, essa torcida, esse fla-flu que a gente vê até hoje. 89, Lula e Collor. Lula, um metalúrgico que representou aí o sonho de muita gente, tanto é que depois chegou à presidência. De um Foi lado, aí que eu me filiei ao PT. olha aí, tá vendo? Aí do outro lado, Já fui petista um dia. do outro lado, um Fernando Collor, que era um cara extremamente né, um grande orador, um grande articulador político, um craque, na verdade, de convencer as massas, ganhou a eleição, numa eleição dura, uma eleição conturbada, ele assume a presidência da República e sem maioria, ele não tinha maioria, ele foi basicamente, Collor de 89, foi basicamente um pouco o que aconteceu com Bolsonaro em 2018. Ele não foi eleito por uma estrutura partidária, ele foi eleito por um partido pequeno. Se eu não me engano, era PRN. Ele chega à presidência da Reconstrução República Nacional. sem ter uma base parlamentar. Por quê? Porque a eleição parlamentar ela era diferente da eleição presidencial. A gente tinha um Congresso constituído, e no meio desse Congresso constituído, a gente teve uma eleição presidencial em 89, que elegeu Collor. Passa esse processo, a gente tem Itamar, né, com o impeachment de Collor. Collor foi empichado por conta de uma Elba, né, o problema da Elba, mas evidentemente que tinham outras situações que aconteceram naquele processo do impeachment de Collor. Collor cai, vem Itamar. Itamar faz um governo de transição, um governo que permite o Plano Real. Ele é o pai, de fato, do Plano Real. Fernando Henrique, que até então era um senador por São Paulo, apesar de Fernando Henrique ser do Rio de Janeiro, ele é carioca, mas ele era senador por São Paulo. Não se reelegia senador em São Paulo, estava extremamente fragilizado, foi ser ministro da Fazenda de Itamar, viabilizou o Plano Real. O Plano Real ele trouxe uma estabilidade econômica para o país quase que imediata. Com isso, Lula, na época, em 94, Lula estava bombando nas pesquisas. Lula seria o presidente da República. Veio o Plano Real e implodiu o projeto de Lula e permitiu que Fernando Henrique não só fosse eleito, como fosse eleito no primeiro turno. Uma coisa até então, né, que antes, em 89, não tinha isso. Aí a gente passa esse processo, Fernando Henrique consegue, né, fazer um governo positivo, em alguns Os primeiros 4, né? Os primeiros 4 anos, aí inventa de criar a reeleição, porque achou que 4 era pouco. Aí vem a emenda da reeleição em 97, que permite essa tentativa de segundo mandato. Aí Fernando Henrique ganha a eleição de novo em 98, primeiro turno de novo, derrota Lula, porque o ambiente econômico ele estava razoavelmente favorável para porque ele. a economia sempre vai ditar a questão política. A economia vai sempre ter um peso determinante na eleição. Aí nós vamos para outra situação. 2002, o PSDB já estava se esgarçando, já estava perdendo capilaridade, porque ele não fez como o PT, ele não tinha uma base social. Era um partido cartorial, um partido de pessoas eloquentes, advindas do MDB, né, que permitiu a criação do PSDB, mas era um partido que não tinha tanta densidade como o PT. Quando você chega em 2002, apesar de ter um grande ministro da Saúde, que era o José Serra, foi um bom ministro, quebrou patentes, hoje genéricos estão aí, graças ao trabalho do José Serra como ministro, né, isso
democratizou o acesso a medicamentos naquela época, mas havia um sentimento de esperança por tudo isso que a gente estava vendo, que a gente vem falando ao longo do tempo. E essa esperança foi canalizada em Lula. E Lula realmente representou uma grande esperança e ganhou a eleição. Faz um governo exitoso, um governo, na minha ótica, exitoso os primeiros 4 anos. Apesar do mensalão, apesar de outras situações, todas essas questões, mas foi um governo que beirávamos o pleno emprego, a economia estava bem, nada respingou nele. Nada respingava, você tinha denúncias e tal. Aí Lula é reeleito, apesar do mensalão, ele consegue se reeleger, votação boa, derrota o Alckmin na reeleição em 2006. Aí ele inventa, o pessoal queria que ele fizesse o 3º mandato. Se ele botasse o 3º mandato, ele ganhava a eleição. Mas ele estava bem emenda, avaliado. né? Aí, só para resumir, aí cria-se o PT com o mensalão e outras situações, o PT vai se esvaindo, as lideranças políticas do partido elas vão se acabando. Zé Disseu, Delúbio Soares, Marina, o José Genuíno e tantos Todo mundo outros, com a mão na né? botija. Todos eles. É o que foi que restou. Dilma Rousseff, até então uma secretária do Rio Grande do Sul, que havia virado ministra, sem nunca ter disputado uma eleição, aí a primeira mulher para ser presidente da República. Ganhou a eleição graças a Lula. mudou até o nome, né? Dela. Presidenta agora. Tenta. Mérito zero de Dilma para ser presidente. O mérito se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Verdade. Aí Dilma chega à presidência da República. E, diferentemente de Lula, que é um animal político, independentemente de você gostar ou não gostar do ex-presidente Lula, você tem que reconhecer que ele é uma das maiores lideranças políticas da história do Brasil. Ainda com que certeza. amanhã ele morra, mas ele vai estar cravado na história do Brasil como uma grande liderança do país. Continua sendo. Né? Então, Dilma foi o oposto de Lula, um desastre. Aí com esse desastre, você tem impeachment, governo Temer, que começava a dar um ambiente favorável ao país, né? Aí vem o Joesley Batista e grava o presidente, dizendo que o presidente vai ter que manter isso aí e tal, aí o pessoal solta lá, naquele momento já difícil. Aí, claro... Ou seja, desde o começo até agora não tem outra coisa, só crise. Só crise. Aí você vê... Ninguém conseguiu fazer um governo bom. O ambiente Bolsonaro, o ambiente que criou Bolsonaro. Que Bolsonaro, veja bem, Bolsonaro nada mais é do que um político tradicional, que foi quase 30 anos deputado federal, vereador do Rio de Janeiro, um político para lá de tradicional, os filho deputado, filho senador, e ele conseguiu, inteligentemente, construir uma narrativa de que ele era a novidade. Por quê? Porque ele fez o que o PSDB não teve coragem, ele contrapôs o PT, ele enfrentou o PT, criticando Dilma, criticando Lula, e foi isso que aconteceu. Então, a gente chegou em 2018 com Bolsonaro tomando o eleitor que era historicamente do PSDB. Esse eleitor largou o PSDB, tanto é que Alckmin, um grande governador de São Paulo, o PSDB governa São Paulo há 30 anos. Foi um desastre na eleição de 2018. Aí vem Bolsonaro, que tinha suas boas intenções. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro tinha boas intenções de ser um bom presidente. Aí a gente pega... Quando o cara está começando com uma pandemia. Então, desmantela tudo que tinha projetado. O governo Bolsonaro pegou primeiro lama, Brumadinho, depois óleo no oceano, e depois incêndio na floresta. Aí agora eu quero falar para os crentes. Eu vou falar para os crentes agora. Será que isso daí, irmão, não é maldição? Não é? Então, você veja, a gente falou aqui rapidinho, em pouco tempo... O que a gente falou, o quê? O Brasil, que eu disse no começo, uma usina de crises. São crises atrás de crises. A gente teve poucos momentos. Eu acho que o melhor momento que o Brasil teve foi o momento entre Fernando Henrique e Lula. Os 4 anos do Real. Isso. E os 4 anos de Lula. Você teve isso. Depois só foi crise. Se você observar, fizer o recorte geral, é só crise. Então, o Brasil hoje... Chega em 2022, para a gente encerrar, eu sei que o tempo é parco e a gente já vai ter que encerrar. Essa é a notícia não muito boa. Não muito boa. Já foi levantada, né, a placa pela Mas produção. eu já vou concluir rapidinho. A gente já está no tempo regulamentar. Já estamos no tempo regulamentar. Já acabou, está no... Mas só para concluir rapidinho, a gente chega em 2022, sinceramente, onde 2 figuras se retroalimentam. Lula precisa de Bolsonaro para existir, Bolsonaro precisa de Lula para existir. Concordo. Eles vão protagonizar, eu afirmo isso hoje, sem medo de errar, tá? Vai ficar gravado. Eu não tenho dúvida de afirmar hoje que o presidente da República Federativa do Brasil, em 2022, tende a ser
ou Lula ou Bolsonaro. Eu não acredito, sinceramente, que a gente possa ter outra opção se construindo nisso, porque os extremos se alimentam. Eles estão ali. Olha, o cara diz, peraí, se eu não votar em Bolsonaro, Lula vai voltar, então eu vou votar em Bolsonaro. Aí o cara que, se eu não votar em Lula, esse desastre, na ótica de quem está olhando, esse desastre vai continuar aí na presidência. Então, é muito difícil que você construa uma nova liderança em tão pouco tempo para 2022. Então, eu vejo essa eleição de 2022 como uma eleição que, apesar dos problemas do governo Bolsonaro, mas Bolsonaro conseguiu fazer o que Lula conseguiu, ter uma base sólida. Hoje você tem, apesar dos pesares, apesar da pandemia, apesar de toda a situação, Bolsonaro tem hoje 30% de ótimo e bom. Então, esses 30% estarão com Bolsonaro em qualquer cenário. Lula, com toda a situação, com prisão, com toda a situação, ele tem 30% também. Então, ele também vai ser uma briga. Onde é que você que de se cachorro cria numa grande, situação como diz, né? dessa? Então, eu vejo esse ambiente, um ambiente bastante tóxico nessa eleição de 2022, porque a pandemia vai estar ainda latente nesse processo, e que vai ser preciso discutir temas de importância do país. Mas eu, sinceramente, não acredito que em 2022 a gente vai discutir temas. O que vai estar em jogo é ou fica com o Bolsonaro... Camarada, ou é do partido de Bolsonaro, ou é do partido de Ou Lula. ou é Lula. Ou mantém Bolsonaro, ou vai permitir a volta de Ou é Lula. fariseu, ou é saduceu. Não tem outra E opção. ainda Eu não acho que termina tendo vaga para uma terceira via, né? não tem, e os temas que eu acho que seriam importantes para serem discutidos numa eleição presidencial, eles vão ficar sempre relegados a um segundo plano, como ficou em 2018. Então, é muito difícil você imaginar um país que possa ter uma coisa muito diferente em 2022. Lamentavelmente. Depois dessa aula de política, né, pastor? Depois dessa aula de política aí, essa pincelada no Brasil, pós-ditadura, né, os governos que aí estiveram, e o governo atual, que nosso querido Edmar passou para a gente. Considerações finais, pastor. Eu acho que tem muita coisa para a gente colocar aqui, mas é o que eu digo para a produção, né? Essa 1 hora é muito rápida, é muito pouco tempo. Né? Inclusive, houve até um desdobramento para a gente abordar, talvez daqui a 15 dias, outro tema voltado para a política, mas aí abrangendo também a questão da pandemia, a pandemia política. Né? E aí vai envolver CPI. Então, eu já quero convidar aqui o Edmar para estar com a gente nesse programa, que vai também abordar política. Suas considerações finais, pastor Bom, Ezequias. deixa eu ler um texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, Paulo dizendo ao seu pupilo Timóteo, pastor, e ele está recomendando a Timóteo. Querido, antes de tudo, eu quero te recomendar que você faça súplicas, orações, intercessões. Agradeça a Deus por todos os homens. Não esqueça, principalmente pelos reis, porque eles exercem autoridade, para que vocês então possam ter uma vida tranquila, pacífica, vivendo com toda piedade e dignidade. Observe que aquilo que nós acreditamos tanto que Deus nos dá, e que nós oramos, pedimos, clamamos, que é uma vida pacífica, uma vida tranquila, uma vida digna, passa por onde? Passa pelo rei. Observe que ele vai dizer que se você quer isso, que você pede tanto, interceda pelo rei. Ou seja, a política definirá o que você vive e a maneira que você deixará para a sua posteridade e dos seus filhos. Por isso que, querido, não tem como. Religião e política andam juntos desde que o mundo é mundo. Ok. Edmar, suas considerações finais. Queria agradecer, aproveitar a oportunidade, agradecer a você, Lucas, ao pastor Ezequias, por essa oportunidade. É um tema que realmente, para mim, é muito bom. Eu tenho, já há muito tempo, eu sempre gostei muito de política, desde criança, então eu já tenho esse acompanhamento da política há muito tempo, então para mim é sempre bom. Mas o que eu queria deixar muito claro para as pessoas é que as pessoas possam refletir muito, né? Hoje em dia a informação ela está muito fácil de você consumir a informação de qualidade, informação responsável,
Não fake news de WhatsApp, que também tecnologia facilita a chegada da informação, mas tem muita coisa que não é verdade que chega ali no seu celular. Então, é preciso que a gente busque filtrar o que é verdade e o que não é. E é muito fácil, você recebeu uma informação que você acha meio estranha, jogue no Google, veja ali se é fake news, se é verdade, o que é. Mas é importantíssimo que as pessoas procurem se informar, porque se você não se informar, se você não entender política, você vai ser governado por quem gosta e por quem entende. E aí, quando você não consegue entender e interpretar aquilo ali, aqueles fatos que acontecem ali, que aparecem todo dia na televisão, você vai ser refém da decisão de quem tem o poder, quem detém o poder. Então, é preciso realmente ter o voto consciente, o voto responsável e saber que o valor do voto não é R$20, não é R$30. São 4 anos da sua vida que pode garantir melhor escola para você, melhor educação, melhor saúde, um posto de saúde na sua rua, na sua comunidade. Isso só será possível, por mais que você não entenda isso, via política, a boa política. Então, é preciso respeitar a política e valorizar a boa política, os bons políticos. Eu sei que quase todo mundo está generalizado como ruim, mas é preciso separar o joio do trigo para que você possa encontrar uma solução para o país. E a solução do país, da cidade, do Estado, ela nunca vai passar por outra alternativa. É a política e a democracia. Por isso que Paulo mandou orar pelos governos. Perfeito. E falando nisso, pastor, vamos orar, terminar o programa hoje orando, porque o papel do cidadão é conhecer o que é política, se politizar, votar, cobrar, mas, acima de tudo, como o senhor colocou na passagem bíblica, orar. Não pode deixar. Vida tranquila, vida digna. Paulo vai nos dizer no texto que nós lemos, precisamos para isso orar pelas autoridades. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este programa, que nós estamos tentando fazer com que os teus filhos que nos assistem possam ser abençoados e terem o conhecimento, que nós possamos não aqui com meias palavras, mas ir direto ao ponto, para que cada um entenda aquilo que o Senhor deseja para nós. E nesse momento eu quero te pedir pelo governador do estado de Pernambuco, que o Senhor possa abençoá-lo, dar a direção, que o Senhor possa, Senhor, cuidar com que ele possa tomar as decisões certas, para que as pessoas sejam, Senhor, alcançadas por essas decisões. Te pedimos pelos prefeitos dos municípios, que eles possam, Deus, fazer com que as decisões beneficiem cada vez mais as pessoas menos favorecidas. Ajuda com que vereadores, deputados, as pessoas, Pai, que estão nos governos, nos comandos, exercendo autoridade, que todas elas possam fazer o melhor para as pessoas que estão vivendo nas cidades, para as pessoas que estão vivendo nesta terra. Eu te peço por eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, então, pela sua audiência, obrigado por assistir o programa Direto ao Ponto. Lembrando que você possa estar se inscrevendo no canal, que você possa estar compartilhando. Foi bênção para a sua vida? Então abençoe outras pessoas através do conhecimento, ok? Tá certo? Na próxima semana estaremos de volta e eu quero terminar o programa de hoje com uma frase de um pastor muito conhecido, um avivalista, Charles Spurgeon, que tem muito a ver com o que foi falado hoje aqui. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. A todos, uma ótima noite.